accelerates at a continued rate, and it goes unchecked, and it'll just rip. And I'm terrified by it. Desde o ano de 2020 até o presente momento, temos testemunhado os piores eventos naturais que se podem imaginar. Desde furacões mortais e incêndios florestais até terremotos maciços. Parece que a própria Terra está enfurecida por algum motivo desconhecido. No entanto, as coisas podem se tornar ainda mais catastróficas, pois a NASA emitiu um alarme assustador. Segundo eles, a América do Norte está prestes a enfrentar o mais terrível desastre dos últimos 300 anos. Fico curioso para saber que tipo de calamidade eles estão se referindo e como chegaram a essa conclusão alarmante. Além disso, quero entender quais são as chances de sobrevivência diante dessa tragédia iminente. Convido você a se juntar a nós neste vídeo, enquanto exploramos o anúncio recente da NASA sobre o desastre iminente que se abaterá sobre a América do Norte, com previsão de ocorrer em 2023. De acordo com informações do Escritório das Nações Unidas para o Risco de Desastres dos Estados Unidos, os registros de desastres relacionados ao clima tiveram um aumento significativo nas últimas 2 décadas. Apenas no intervalo de 10 anos entre 1980 e 1999, mais de 3.000 eventos climáticos adversos foram registrados. Entre 2000 e 2019, esse número ultrapassou 6.000. O ano de 2020 marcou um momento crítico, pois, mesmo durante a luta global contra os eventos enfrentados pela pandemia de coronavírus, ainda ocorriam desastres relacionados ao clima. Alguns eventos catastróficos que foram registrados nesse ano incluem a erupção vulcânica nas Filipinas, o terremoto na Turquia, as inundações repentinas na Indonésia, o furacão Laura nos Estados Unidos e o furacão Eta na América Central. Esses eventos ceifaram centenas de vidas. No entanto, devemos lembrar que alguns dos desastres mais ocorridos da história humana ocorreram séculos atrás. Por exemplo, a inundação do rio Huanghe, na China, em 1931, resultou na morte de milhões de chineses e causou danos incalculáveis. A destruição e o caos foram tão intensos que os registros oficiais não conseguiram determinar o número exato de mortos, mas estima-se que tenha sido cerca de 4 milhões de pessoas. Eventos semelhantes continuaram a ocorrer nos últimos anos, como as recentes inundações no Afeganistão, Índia, Nigéria e Brasil em 2022, que também tiraram a vida de centenas de pessoas. A Indonésia e o Afeganistão sofreram terremotos que resultaram na perda de muitas vidas. No caso da Nigéria, inundações causaram o deslocamento de milhões de pessoas. Esses eventos levantaram a questão de por que estão ocorrendo com mais frequência agora. Existiram motivos para esses fenômenos? Sim, de fato, a Terra está passando por mudanças e mudanças rápidas. Não se trata apenas do aquecimento global ou da destruição da camada de ozônio. Há muitas outras mudanças ocorrendo em nosso planeta que devemos nos preocupar, e essas mudanças certamente afetarão o clima e o tempo. Um aspecto importante da Terra que foi afetado é o seu campo magnético. Como você pode saber, o campo magnético é uma propriedade vital do nosso planeta. Sem ele, erupções solares graves podem entrar em nossa atmosfera e causar danos a seres humanos, plantas e animais. No entanto, os cientistas descobriram que o campo magnético da Terra foi enfraquecido ao longo dos anos. O professor Nicholas Tovaney, do Centro Europeu de Ensino e Geociências Ambientais, concluiu que o campo magnético da Terra foi emitido em pelo menos 30% nos últimos 3.000 anos. Isso se deve a vários processos que ocorrem no núcleo da Terra. Espera-se que o campo magnético da Terra represente uma baixa crítica em breve, provavelmente nos próximos 100 anos. No entanto, há uma área em particular do campo magnético da Terra que preocupa os investigadores e representa um risco para o nosso planeta. Essa área é conhecida como Atlântico Sul. A anomalia no Atlântico Sul ocorre quando o cinturão de radiação da Terra mergulha para uma altitude extremamente baixa, chegando muito perto da superfície terrestre. Essa anomalia cria uma espécie de fraqueza no campo magnético da Terra e pode ter um impacto significativo, especialmente na América do Sul. Nos últimos anos, estudos científicos revelaram que esse ponto de enfraquecimento se intensificou ainda mais, em 6%. As consequências disso serão enormes,
com a possibilidade de erupções solares penetrando na atmosfera terrestre e causando doenças relacionadas à radiação, além de interferências nos satélites e nas auroras boreais. No entanto, é importante ressaltar que os efeitos negativos dessa anomalia podem não ocorrer este ano e podem levar mais alguns anos para serem perceptíveis na superfície. No entanto, algo pior foi previsto para ocorrer este ano, segundo a NASA. Especificamente, espera-se que um desastre de grande magnitude aconteça especialmente nas regiões do leste da América do Norte. Será o maior desastre que a América do Norte enfrentará em 300 anos e será resultado de outra anomalia na Terra e uma falha de San Andreas. Se você estiver se questionando sobre a maneira como essa anomalia representa uma ameaça para a população da América do Norte, é bastante simples. A ocorrência de terremotos ao longo dos anos tem sido devastadora. Alguns desses terremotos foram mencionados anteriormente neste vídeo. No entanto, já imaginou o que aconteceria se um terremoto de magnitude 10,0 atingisse uma cidade? Certamente nenhum terremoto registrado na história da Terra alcançou essa magnitude. Até agora, o mais alto foi de magnitude 9,0. No entanto, os cientistas previram que a falha de San Andreas poderia gerar tremores apocalípticos. Existe uma chance de que isso possa acontecer este ano. Agora, eu sei que um terremoto de magnitude 10,0 pode parecer um exagero. No entanto, se você estudar essa região de perto, com uma abordagem científica, perceba que pode não ser um exagero. Basta observar a falha de San Andreas, o ponto na Terra onde as placas tectônicas da América do Norte e do Pacífico se encontram. A crosta terrestre está dividida em grandes placas tectônicas ou rochas que estão constantemente em movimento. No entanto, quando duas placas tectônicas se encontram, nunca é algo trivial, pois podem surgir tremores catastróficos imprevisíveis a qualquer momento. Um dos terremotos mais notáveis na história da Terra foi o terremoto cataclísmico de Lisboa em 1755. Esse terrível terremoto alcançou 8,5 na escala de magnitude, e causou a morte de cerca de 60 mil pessoas, além de criar um tsunami enorme que varreu o Oceano Atlântico. Levou um tempo considerável para os cientistas descobrirem por que um terremoto tão catastrófico aconteceu mesmo quando as características da placa continental não eram realmente propícias para um terremoto dessa magnitude. Você observa enquanto o interior rochoso da Terra, a camada permanece estável ou imóvel, as placas tectônicas que formam a crosta externa deslizam sobre ela. A superfície da Terra é dividida em 8 placas menores e 7 placas maiores. As placas maiores são Eurásia, América do Norte e Antártica. A espessura média das placas tectônicas é de 125 milhas, embora algumas placas possam ter uma espessura de até 200 milhas. Essas placas mais espessas são chamadas de placas continentais, enquanto as mais finas, que têm de 50 a 100 milhas de espessura, são chamadas de placas oceânicas. Como a Terra é esférica, essas placas são fraturadas em várias seções curvas. Embora Portugal esteja localizado próximo à fronteira entre a Eurásia e a África, ainda não foi registrado um terremoto de magnitude 8,5 nestas placas. Terremotos desse tipo ocorrem apenas em áreas onde a placa oceânica afunda sob a placa continental, causando assim tremores secundários massivos no Oceano Atlântico de Portugal, e as placas continentais não se encaixam nessa descrição. No entanto, elas se encaixam bem. Geólogos detectaram uma falha na crosta terrestre entre o oceano e as placas continentais, o que explica o motivo pelo qual isso aconteceu. A falha de San Andreas, na Califórnia, é uma dessas áreas com potencial para algo tão devastador. Foi descoberto pelo professor chamado Andrew Lawson em 1895 e recebeu o nome do vale próximo a San Andreas, onde se pode ver essa linha de falha muito claramente a partir de uma visão panorâmica da região. Também é possível identificar isso pelas rochas aqui. O quartzo metamórfico cinza pertence à placa do Pacífico, enquanto o arenito marrom e siltito são da placa norte-americana. Além disso, pode-se ver uma camada de rocha preta, conhecida como Black Rock, entre as duas federadas. É aí que a verdadeira linha de falha se encontra. A falha de San Andreas é amplamente conhecida como o ponto de encontro mais famoso das placas tectônicas devido à sua composição de duas placas de grande porte. No entanto,
Sua notoriedade é ainda maior devido ao fato de ser considerada a origem de um dos maiores desastres na história da Califórnia. Talvez você já tenha assistido ao filme intitulado San Andreas, que retrata a história da tragédia em torno desse fenômeno natural. No entanto, é importante ressaltar que o desastre retratado no filme é uma representação exagerada dos pequenos terremotos reais que ocorrem nessa região várias vezes ao ano. Considerando os últimos avisos e dados fornecidos por geofísicos e especialistas da NASA, podemos afirmar com segurança que podemos nos deter com um nível de destruição típico descrito nesse filme, caso o terremoto previsto ocorra na América do Norte em 2023. Para entender melhor essa situação, vamos nos atentar um pouco na estrutura e mecânica dessa falha. A falha de San Andreas atua como limite tectônico entre as placas norte-americana e do Pacífico. O movimento nesse ponto é descrito como uma tecla lateral direita, no qual essas duas placas se movem lentamente uma ao lado da outra em uma direção horizontal. Existem 3 segmentos distintos nessa falha, cada um com características únicas, mas, acima de tudo, o grau variável de taxa de funções torna essa falha muito imprevisível. No contexto geológico, a taxa de impacto refere-se à velocidade na qual uma placa se move em relação à outra. Os cientistas deduzem essas taxas de observação medindo o grau de compensação das características geológicas ao longo da falha. Geralmente, as taxas de progresso nas falhas geológicas estão na faixa de alguns centímetros por ano. No entanto, às vezes, esses pontos na crosta terrestre podem se mover 2 ou até 3 vezes mais rápido, ou até mesmo diminuir sua velocidade, e os cientistas não têm uma explicação precisa para isso. A falha de San Andreas é uma das áreas mais conhecidas do mundo, com variações nas taxas de teclas. Os cientistas acreditam que essa falha é responsável ou está diretamente relacionada a vários terremotos na América do Norte. Vários tremores ocorrem nestas regiões, especialmente na Califórnia e no Alasca, a maioria dos quais passa despercebida pelo resto do mundo devido à sua magnitude relativamente baixa, variando de 4,0 a 5,0 na escala Richter. Suspeita-se que a falha de San Andreas seja diretamente responsável ou parcialmente relacionada a esses eventos sísmicos, uma vez que se estende pelo sul da Califórnia e se forma há milhões de anos, durante a era Meso-Cenozoica. Além disso, os geólogos descobriram a maneira única e a direção na qual essas placas estão se movendo. As placas norte-americanas parecem estar se movendo em direção à placa do Pacífico, em uma direção sudoeste. Acredita-se que isso esteja causando uma grande quantidade de forças, que se acumulam e são dissipadas nas regiões próximas. É importante notar que muitas pessoas residem na região dessa falha, e uma quantidade considerável de cidades e vias principais estão localizadas nela, incluindo um túnel que atravessa diretamente essa falha. Portanto, é necessário dizer que seria realmente catastrófico se as placas se romperem e causarem tremores maciços, como previsto pela NASA. Caso você esteja se perguntando por que isso ainda não ocorreu, é porque o movimento das placas requer tempo para aumentar a pressão das forças compressivas nessa região, as quais vêm se acumulando ao longo dos anos. É apenas uma questão de tempo antes que finalmente deslize na forma de um terremoto maciço. É por isso que especialistas e cientistas estão preocupados com os riscos associados a falhas como essa, que são muito altos. Se ocorrer um grande terremoto na falha de San Andreas, as principais rotas de transporte seriam interrompidas em várias partes da América do Norte. Áreas da Califórnia até Los Angeles estariam atingidas. Aqui está o que os cientistas revelaram, e um grande alívio do estresse do sistema de falhas de San Andreas ainda não ocorria desde 1857. Portanto, podemos dizer que o estresse nessa falha tem se acumulado por mais de 150 anos. Dado esse longo período, é certo que o impacto desse terremoto iminente será significativo e poderá afetar outras regiões além da América do Norte. Há alguns anos, o diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, Thomas Jordan, declarou que a falha de San Andreas estava em um estado crítico. Ele acrescentou que a falha poderia gerar um terremoto enorme a qualquer momento, sem aviso. De acordo com ele, a parte sul da falha geológica parece estar pronta para um evento desse tipo. Até agora, desde 1857, a única liberação significativa de tensão que essa tentativa experimentou foi no incidente de 1906,
o grave terremoto que atingiu a região da Baía de São Francisco. Se contarmos a partir de 1857 até hoje, temos um período de 166 anos, o que está dentro da faixa para terremotos catastróficos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esses terremotos catastróficos tendem a ocorrer aproximadamente a cada 200 anos. Podemos observar que o San Andrés está quase pronto para um grande deslocamento sísmico. A boa notícia é que os sismólogos estão constantemente monitorando a situação, observando atentamente os sinais mais sutis e alertando o público sobre o perigo iminente. Os cientistas até desenvolveram um modelo para estudar como o próximo terremoto afetará uma região e se expandirá para outras áreas. Suponha que o terremoto tenha uma magnitude de 9,0 ou superior, podendo gerar efeitos devastadores que se propagarão para outras regiões, como Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e América Latina. Esses efeitos podem ser sentidos na forma de tsunamis ou mudanças climáticas diversas. Definitivamente, os pesquisadores esperam que um terremoto de magnitude 7,5 ou superior possa acontecer. Além disso, os especialistas preveem que o número de mortos estará na casa dos milhares, pois haverá réplicas sísmicas mesmo vários dias após o evento. É impossível prever quais partes das cidades sobreviverão e quais edifícios serão severamente danificados, especialmente porque os especialistas também previram a ocorrência de incêndios devido ao evento. De fato, uma sismóloga chamada Lucy Jones acredita que os danos causados pelo incêndio após o terremoto poderiam ser muito piores do que se imaginava, caso os ventos de Santa Ana estivessem soprando quando o terremoto atingir o norte da América. O El Niño é um padrão climático influenciado pelas mudanças na temperatura da água do Oceano Pacífico. Além disso, existe outra força chamada La Niña, que ocorreu de setembro de 2020 até o início de 2023. Em termos simples, o El Niño está associado a temperaturas quentes na superfície do mar, enquanto o La Niña está relacionado a temperaturas frias na superfície do mar. Essas duas forças morreram o clima em várias regiões do mundo, incluindo os Estados Unidos. Quando ocorre um El Niño, ventos fortes do Equador empurram água mais fraca e quente em direção às costas americanas. Como resultado desses eventos do El Niño, ocorrem condições climáticas mais secas e quentes, afetando partes do norte dos Estados Unidos e do Canadá. No entanto, as condições climáticas serão diferentes para as regiões do sul. Mas a América do Norte não é a única parte do mundo destinada a enfrentar desastres climáticos neste ano. O El Niño também afetará outras regiões do mundo. Por exemplo, na África, haverá diminuição das chuvas no oeste e sul, enquanto as regiões orientais experimentarão chuvas intensas. Além disso, os eventos do El Niño provocam a vida marinha, já que os peixes são obrigados a migrar para áreas com águas mais quentes e complacentes. Até agora, houve um evento La Niña que ocorreu entre 2020 e 2022. A Organização Meteorológica Mundial ficou perplexa com essa sequência de 3 anos de La Niña, e não há garantias sobre o que o novo El Niño atraiu para a humanidade. Além disso, existem outras ameaças existenciais que a NASA está alertando a humanidade para ficar atenta. Uma dessas ameaças é o asteroide chamado Apophis, que tem sido observado há muito tempo pelos cientistas em sua trajetória em direção à Terra. Embora ainda não tenhamos certeza sobre o impacto exato desse asteroide, seu tamanho é motivo de preocupação, pesando 61 milhões de toneladas e medindo pelo menos 340 metros de diâmetro. Um asteroide tão grande causaria um impacto maciço, destruindo milhões de vidas e propriedades. E o asteroide está se aproximando em uma velocidade de 30 milhas por hora. O impacto dessa rocha espacial seria 800 vezes maior do que a explosão da bomba nuclear de Hiroshima, e apenas a onda de choque poderia destruir uma área de vários milhares de milhas quadradas. Se o asteroide colidisse com os oceanos, como o Pacífico, poderia haver poderosos tsunamis, destruindo toda a costa oeste dos Estados Unidos. No entanto, todas essas são apenas previsões, e elas podem estar corretas ou erradas. Os diversos desastres naturais sem precedentes e os estranhos fenômenos espaciais inexplicáveis que testemunhamos nos últimos anos nos levam a questionar nossas teorias científicas e previsões, percebendo que ainda há muito sobre a Terra e o cosmos que desconhecemos.
Obrigado por assistir a mais um episódio do canal Saiba Agora. Enquanto você ainda está aqui, clique no vídeo em sua tela para mais conteúdo de qualidade como este.